técnico Pepa confirmou a lista de relacionados agora no final da tarde e são 24 jogadores à disposição. Os mesmos dos 2 últimos jogos, contra o América e também contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Então ele pode repetir o time, pode reaparecer com o Machado no meio campo, vejamos se o Alisson tem uma sequência, mas claro, nesse momento pesa muito do departamento médico, da condição física de cada um, mas o Pepa não é de poupar não, tendo condição, tá repetindo o time, tá colocando a rapaziada em campo, sabendo, como eu disse, que vai ter uma semana pela frente para descansar o time, preparar o time até o próximo compromisso, somente no sábado contra o Flamengo. Então a única ausência segue sendo o Matheus Vital, que pela informação que apurei, viu, Álvaro, já está na reta final de preparação ali no departamento médico, lesão muscular. Eu havia dito até numa das folgas aqui do Pansieri, a expectativa era essa aí, de 10 a 15 dias, ele entrando então na segunda semana. Acredito que contra o Flamengo talvez ele possa ser relacionado, não para 90 minutos, mas já para ganhar minutagem, e aí contra o Grêmio semana que vem na Copa do Brasil ele possa reaparecer. Agora, Álvaro, para vocês debaterem aí no estúdio, o time do Cruzeiro tá tão redondo, mas tão redondo, que ninguém sentiu falta, ou pelo menos ninguém se lembrou, meu Deus, cadê o Vital? O melhor jogador do Cruzeiro não fez falta, pelo menos olhando assim superficialmente, né? Não fez falta contra o Grêmio, um grande jogo do Cruzeiro em Porto Alegre, e para amanhã ele também não joga, mas o Pepa pode repetir a estratégia que deu certo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, Álvaro. Pois é, deixa eu já até passar essa colocação que você acaba de fazer para o nosso Léo Figueiredo e também para o Alexandre de Simões, sobre essa ausência que o Cruzeiro, a gente imaginava que fosse sentir pois muito, mas que não vem sentindo. Deixa eu trazer quando o coletivo está muito bem organizado, quando o time está muito bem encaixado, se ele perde uma peça, a engrenagem consegue funcionar. O Matheus Vital, ele faz falta ao Cruzeiro. Ele faz falta. O time sente falta dele. Mas como o coletivo do Cruzeiro se sobressai, joga ali o Neto Moura, e que não é muita função do Neto jogar um pouco mais à frente, ou ter que chegar um pouco mais, ele não tem o comportamento, ele não tem a característica igual a do Matheus Vital, mas entra na engrenagem e funciona. Isso é muito... é o bom trabalho do treinador, porque o Matheus Vital, repito, faz falta ao Cruzeiro. Só que o time está conseguindo coletivamente suprir essa falta. E o Pepa consegue agregar com quem entra, ele tira o melhor do Neto Moura, ele tira o melhor do Alisson. Se joga quem entra, ele sabe que ele pode potencializar o Alisson, porque o Alisson é muito forte fisicamente, que o Alisson aguenta fazer um leve trás, vai e volta o tempo todo, mas ele não tem a capacidade técnica do Matheus Vital. Só que o treinador é bom. A engrenagem está bem organizada e ele sabe tirar de quem entra uma capacidade que talvez o Vital não entregasse. E ele consegue fazer com que o time continue jogando bem. Agora, tem um outro ponto, né? Boa noite, Thiago, que a gente precisa destacar. O Vital se machucou contra o Fluminense. A Thiago até destacou na saída, acho que foi até o Thiago que falou, saiu mancando e aí teve constatada a lesão muscular, tá? Os 2 jogos seguintes, em que o Cruzeiro não contou com o Vital, foram jogos de uma característica em que eu acho que, de repente... Mais defensiva? Não é mais defensiva. O Grêmio, por exemplo. Por exemplo, o Cruzeiro e América foi um jogo mais aberto, lá e cá. Não foi um jogo em que o Cruzeiro precisou quebrar a linha. Não foi um jogo em que o Cruzeiro precisou ter um grande poder de criação para poder chegar ao gol adversário. Porque o América vivia uma situação complicada, deu muito... Deu muito campo, o América ficou mais com a bola e... Isso. No Grêmio, a mesma situação. Né? O Cruzeiro, em determinados momentos, teve até um jogo reativo. E o Cruzeiro é muito bom nisso, porque o Wesley jogou muito bem contra o Grêmio e o Bruno Rodrigues é um jogador de muita qualidade. Então, agora, amanhã contra o Cuiabá, talvez seja o jogo em que o Cruzeiro possa sentir a ausência do Vital. Por quê? Vai ter que criar mais. Exatamente. É o jogo que vai encontrar um time fechado, e eu acredito que o Cuiabá venha assim. Até especulei se, de repente, o Pepa não poderia pensar num meia nesse trio. Porque ele tem os 2 volantes e, na minha opinião, jogariam o Alisson e Ramiro. Thiago Reis até ponderou a questão do Felipe Machado, que é um cara que bate bem na bola de fora da área. E a Arena do Jacaré, a gente sabe que tem um gramado um pouquinho diferente do que a gente tem no Mineirão. No Mineirão não, porque o do Mineirão também tá muito ruim, mas no Independência e na maioria dos estádios, tá?
mas se de repente Daniel Júnior ou Nicão, não sei, mas para o Cruzeiro ter uma força de criação maior na frente, porque é o jogo em que o Cruzeiro vai ter o adversário com uma característica diferente do que ele encontrou nos 4-0 contra o América, em que ele foi superior, e no 1-1 contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, em que também o Cruzeiro foi superior. Mas amanhã não, amanhã o Cruzeiro vai encontrar um adversário fechado. Eu acho, Simões, primeiro dar boa noite pro Thiago, cometi aqui a indelicadeza de não cumprimentar o amigo. Boa noite, amigo. Boa noite, Thiago. Eu acho que o Pepa, o comentário do Simões é muito interessante. O Pepa pode se antecipar a uma situação que ele vai viver no jogo. Porque ele pode começar com essa formação que fez bons jogos sem o Matheus Vital, mas com característica diferente. Então ele pode começar com o Cruzeiro um pouco mais ofensivo, sem ter que perder um tempo no jogo. Porque eu não acho que o Cuiabá vai vir para sair em cima do Cruzeiro. Não vai. Não vai. Então, esperar um tempo, sabe? Vai com a mesma formação, aí passou um tempo, o jogo tá duro, tá 0-0, colocar o Cruzeiro mais ofensivo. Eu acho que o Cuiabá não passa muito medo, muito perigo ao Cruzeiro para que ele precise manter a estrutura ali de muita marcação no meio. Não passa essa preocupação, né? Não passa preocupação. Então, eu acho que o comentário do Simões é perfeito. O jogo contra o Grêmio, principalmente, né, que era um jogo lá, Copa do Brasil, mata-mata, é jogo para se defender em primeiro lugar muito bem. E o jogo contra o América, ele se caracterizou por isso. Do América ficando muito com a bola, o América fez um bom primeiro tempo. E foi muito brigado, né, Léo? Muito brigado. Então, aí no segundo tempo, fisicamente, o Cruzeiro matou o América. Então, realmente, a minha opção seria pelo Danielzinho ou até mesmo o Nicão. Aí, eu não sei se também ele pensa no Nicão para jogar muito pelo meio. O Nicão, desde que chegou no Cruzeiro, era com o Pesolano. Com o próprio Pepa, é o cara de jogar no lado direito. Mas o Nicão tem capacidade, já jogou como um meia mais centralizado. Da cabeça, amamos o Cruzeiro.